Olá, queridos e amados, estamos aqui para mais um episódio, né? Sejam muito bem-vindos, o episódio dos Heróis da Fé, uma jornada pela alma da Bíblia. Hoje o nosso olhar se volta para uma das figuras mais humanas, mais complexas e, paradoxalmente falando, uma das mais poderosas da história do cristianismo. Hoje irei falar de Simão Pedro, a rocha sobre a qual, de muitas maneiras, a igreja foi edificada. Um homem de contrastes vibrantes, impulsivo, passional, por vezes inconstante, mas com um coração ardentemente leal a Jesus. Sua trajetória é um espelho das nossas próprias lutas, nossas quedas e, o mais importante, da extraordinária capacidade de Deus de transformar as nossas fragilidades em fortalezas inabaláveis. Preparem-se para conhecer Pedro como talvez você nunca tenha o visto. Simão, filho de Jonas, pescador de Betsaida, irmão de André, aquele que o apresentou a Jesus, um homem comum, com uma vida comum, até o dia que o extraordinário cruzou seu caminho. Jesus não apenas o chamou para ser pescador de homens, mas também lhe deu um novo nome, Cefás em aramaico ou Pedro em grego. Ambos significando pedra ou rocha, uma promessa, uma profecia do que ele viria a ser apesar de si mesmo. Pedro era a personificação da paixão. Quando Jesus andou sobre as águas, quem teve a audácia de pedir para ir ao seu encontro? Pedro. E ele foi. Por um momento desafiou as leis da física, sustentado pela fé. Mas então o vento, as ondas, a dúvida, e ele começou a afundar. Uma metáfora perfeita para muitas de suas experiências. Um ímpeto de fé seguido por um momento de fraqueza humana. Pedro estava lá no círculo mais íntimo de Jesus com Tiago e João. Viu a glória da transfiguração, a dor do Getsêmani. Foi ele quem, num lampejo de revelação divina, declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Uma confissão que se tornou um pilar da nossa fé cristã. E Jesus respondeu: "Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Mas essa mesma rocha, em momentos de pressão, mostraria as suas fissuras. Na noite mais sombria da história, quando Jesus foi preso, a paixão de Pedro se manifestou de uma forma equivocada. Ele desembaiou a espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Um ato de lealdade impulsiva, mas não o tipo de batalha que Jesus viera a travar. Então, o momento mais doloroso e mais humilhante da sua jornada. Aquela que todos nós conhecemos, a negação. Aquele que prometera morrer por Jesus, que se julgava mais forte que todos os outros, negou conhecê-lo. Não uma, mas 3 vezes. O canto do galo rasgando a noite, o olhar de Jesus encontrando o seu, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E eu me emociono profundamente só de imaginar essa cena. Quem de nós não conhece o sabor amargo das nossas próprias negações, das nossas falhas em momentos cruciais da nossa vida? Mas aí é que tá, a história de Pedro ela não termina na negação, ela é fundamentalmente uma história de restauração. Após a ressurreição, às margens do Mar da Galileia, Jesus encontra Pedro e por vezes pergunta: "Simão, filho de João, tu me amas?" Para cada negação, uma oportunidade de reafirmar o amor. E para cada afirmação, um comissionamento. "Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas." O Pedro que emerge após o Pentecostes é um homem completamente transformado. Aquele pescador impulsivo agora está cheio do Espírito Santo e torna-se um pregador eloquente e corajoso. O seu primeiro sermão converteu milhares. Ele realizou milagres, enfrentou as autoridades com intrepidez, ele foi preso e libertado por anjos, tornou-se de fato uma rocha, um líder fundamental na igreja primitiva. Pedro abriu as portas do evangelho aos gentios após a visão dos animais impuros e o encontro com Cornélio. As suas epístolas, as cartas de 1ª e 2ª Pedro, são repletas de sabedoria prática para nós,
nosso encorajamento e advertências para uma igreja em crescimento, mas também sobre perseguição. E suas palavras seguem ecoando até os dias de hoje. Mas o que torna Pedro tão cativante, tão real para nós hoje, é precisamente a sua humanidade. Ele não era um super-herói da fé. Ele era um homem de altos e baixos, de grandes declarações e dolorosas quedas. Mas o que é mais legal em Pedro é que ele nunca desistiu. Ele sempre voltava para Jesus, arrependido, mas sempre muito disposto a recomeçar. E Jesus nunca desistiu dele. Aliás, Jesus não desiste de nós. A vida de Pedro nos ensina que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Que as falhas não são o nosso fim da linha, mas podem ser degraus para um arrependimento genuíno e uma fé mais madura e mais dependente de Deus. Pedro é a prova de que a graça de Deus é maior do que os nossos maiores erros. E quando penso na rocha que Pedro se tornou, muitas vezes todos nós, ao estudarmos sobre Pedro, focamos na sua liderança, na sua pregação, no seu martírio. A tradição diz que ele foi crucificado em Roma de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como Jesus. E tudo isso é verdadeiramente heróico. Mas e se a verdadeira solidez da rocha de Pedro não estivesse em sua força aparente ou em seus momentos de maior destaque, mas sim em algo muito mais profundo, algo forjado no fogo da sua maior fraqueza? Pensem comigo. Esta revelação que pulsa no coração da história de Pedro. A verdadeira rocha em Pedro não foi a sua confissão de fé em Cesareia de Filipe, por mais divina que fosse, nem a sua liderança na igreja primitiva, por mais poderosa. A rocha inabalável em Pedro foi forjada naquele instante, naquele exato instante que o olhar de Jesus encontrou o seu após a terceira negação. E naquele choro amargo de arrependimento, ele se permitiu ser quebrado para ser completamente refeito. A força de Pedro não nasceu da sua autoconfiança, mas da sua total rendição, de uma fragilidade à infinita misericórdia de Cristo. Pensem nisso. Não é a ausência de quedas que nos faz fortes, mas a capacidade que a gente tem de se levantar, mas se levantar transformados pela graça. Pedro se tornou inabalável não porque nunca mais falhou, mas porque ele aprendeu que a sua única e verdadeira segurança estava nas mãos daquele que o amou primeiro, que o perdoou, que o restaurou. A sua maior força residiu na sua maior vulnerabilidade, entregue aos pés do Salvador. Por isso que a sua mensagem ecoa com tanta força até hoje. Ele não pregava de um pedestal de perfeição, mas da experiência vivida de quem conheceu a profundidade do pecado e a imensidão do perdão. Ele se tornou a rocha, porque se ancorou na rocha eterna que é Jesus Cristo. Que a jornada de Simão Pedro, o pescador impulsivo que se tornou o apóstolo da esperança restaurada, nos inspire a abraçar as nossas próprias imperfeições com honestidade e a corrermos para os braços daquele que é poderoso para nos transformar. Que aprendamos com Pedro que não há queda tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar e que é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Que possamos, como ele, mesmo após os nossos tropeços, ouvir o chamado amoroso de Jesus. Segue-me! Obrigada mais uma vez por caminharem comigo em mais um episódio dos Heróis da Fé. Que a história de Pedro fortaleça a minha e a sua e renove a esperança na incrível capacidade de Deus de usar pessoas comuns, como nós, para realizar coisas extraordinárias, queridos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a desvendar as riquezas insondáveis dos gigantes da nossa fé.